Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, Reflexões de um Cristão no século XXI. Meu nome é Marcos Valadares e esse é um vídeo direcionado para aqueles que ainda não são cristãos. E o assunto que nós vamos falar é com relação à Bíblia, mas não como nós falamos no último vídeo. Nós vamos falar de como os cristãos interpretam a Bíblia. A minha motivação para fazer esse vídeo foi que eu tenho visto, e mais frequentemente agora, nos últimos tempos, diversos debates entre cristãos e outros grupos, por exemplo, ateus, e as pessoas costumam falar o seguinte: olha, a Bíblia não é um bom livro para a gente se derivar moral, para a gente se basear, porque é um livro que traz diversos ensinamentos sobre escravidão, sobre julgamento de mulheres, ou então como você deve matar o seu filho caso ele blasfeme contra Deus e coisas do gênero. E, portanto, não é um bom livro. E eu queria colocar aqui uma perspectiva do cristão para dizer como que o cristão sabe aquilo que ele deve seguir ou não dentro da Bíblia, né? E isso tem muito a ver com o principal personagem bíblico, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio e ele nos ensinou como deve ser o prisma, né? Como deve ser o olhar do cristão para a Bíblia. Obviamente, Jesus Cristo não tinha a Bíblia toda, ele só tinha o Velho Testamento, né? Que era aquilo que tinha sido escrito antes dele. Depois dele, o Novo Testamento foi dado continuidade aos ensinamentos de Jesus Cristo. E ele nos ensinou aquilo que nós devemos levar em consideração e aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Jesus Cristo, aliás, para iniciar, a gente pode perceber que Jesus Cristo ele não desconsiderou o Velho Testamento. Ele não anulou no sentido de que ele falou, olha, não precisa nem observar, não precisa olhar, não precisa ler. Ao contrário, o que a gente observa na vida de Jesus Cristo ele conhecia as Escrituras, ele discutia as Escrituras, ele interpretava as Escrituras, ele cria na inspiração das Escrituras. E em certos momentos ele inclusive reinterpretava as Escrituras para dar um ensinamento correto, aquilo que de fato Deus queria transmitir quando falou da lei, falou de outras entre aspas, obrigações ou necessidades que as pessoas precisavam seguir ali no Velho Testamento. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, Jesus Cristo, ele confirmou que ele acreditava no que estava escrito na Bíblia, por exemplo, quando ele falou do casamento. Ele falou o seguinte: lá em Gênesis capítulo 2 está escrito: deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus Cristo citou esse texto dizendo que quem disse o texto na verdade foi Deus. Então algo como que Deus tivesse falado. E ele disse, olha, de fato, Deus criou o casamento. Então, isso era algo que vinha das Escrituras, e ele ratificou, ele confirmou aquilo ali. Mas ele não confirmou, por exemplo, a parte do divórcio. O divórcio é alguma coisa que também está escrito, quem deu foi Moisés deixou escrito na Bíblia, e os religiosos daquela época usavam isso como uma desculpa para poder divorciar das suas mulheres. E Jesus Cristo falou, olha, isso aqui não é o original, não é o que Deus quis desde o início, ao contrário, isso aqui está aqui escrito por causa da dureza dos vossos corações. Então agora imagina isso, Jesus Cristo na verdade ele lia as coisas e conseguia compreender aquilo que era de Deus e aquilo que estava ali por causa da dureza do coração das pessoas, e tinha sido colocado por um momento, por um propósito muito mais superficial do que de fato era a vontade de Deus. Agora eu fico imaginando, né, acho que a gente consegue extrapolar quantas outras coisas mais não estavam ali na Bíblia escritas por causa da dureza do coração das pessoas. Então costumes, ritos, diversas coisas que foram faladas por causa que as pessoas não teriam condição de compreender de outra forma. Isso é uma realidade, porque todo ser humano ele está inserido dentro de um contexto social, histórico, que é indissociável da vida dele. E ele vive nesse contexto e essas são limitações reais desse contexto. E Jesus Cristo ele conseguiu dar ensinamentos na Bíblia que na verdade cruzam esse viés histórico e alcançam até mesmo o dia de hoje. Então vou dar um outro exemplo a respeito de uma reinterpretação de que Jesus deu na Bíblia. Na Bíblia está escrito, né, não matarás. Essa é uma das coisas que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento. Então ele falou assim, olha, vós já ouvistes, não matarás. Mas olha que interessante, olha o que Jesus faz. Ele reinterpreta esse versículo, dando um ensinamento muito mais profundo, que até hoje é algo, assim, tão impensado para um ser humano que todos nós somos condenados. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte, olha, vós ouvistes não matarás, mas eu digo para vós, qualquer um que pensar mal do seu próximo, ou xingar, ou falar mal do seu próximo, ele é digno de morte porque ele é um homicida. Então a gente para pensar e fala o seguinte, olha, uma coisa que era muito mais objetiva, que é
assassinar alguém, matar alguém, se tornou muito mais profunda, inclusive para parâmetros hoje, morais de hoje. Se você pensa, a gente poderia falar aqui, né? Quem nunca fez isso? Então, é uma profundidade tão maior que Jesus Cristo traz a mensagem, e ele não traz uma mensagem unicamente para ficar exposta, né, como quem diz, eu estou reinterpretando aqui da minha pura vontade. Não é, era para justamente nos dar a dimensão da mensagem de Deus, aquilo que Deus queria. É como que ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu não quero simplesmente que vocês não se matem um ao outro, eu não quero que alguém simplesmente não assassine a outra pessoa. O desejo de Deus é que vocês se amem uns aos outros, fraternalmente, sinceramente, profundamente, porque esse é o desejo de Deus. Por isso que ele falou, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não tirou isso. E a segunda coisa é amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim, Jesus Cristo, ele nos dá uma visão do Velho Testamento com muito mais profundidade e nos permite direcionar aquilo que de fato era relevante. Então, tem muitos aspectos que estavam escritos no Novo Testamento que Jesus Cristo dá uma outra interpretação. E ele dá uma interpretação não como que contradizendo, mas como que aprofundando aquilo que Deus queria dizer. Então, assim, é assim que os cristãos eles avaliam. Então, por que você não mata o seu filho quando ele blasfema contra Deus? Porque o próprio Jesus Cristo falou. Vocês têm ouvido, né? Jesus Cristo estava falando para o povo, falou assim, olha, vocês têm ouvido, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Essa era a mensagem que eles ouviam do Velho Testamento. Mas o que Jesus Cristo falou, Senhor? Mas eu vos digo uma coisa aqui, ó. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. Ele simplesmente elevou a enésima potência, não sei nem dizer qual a profundidade daquele relacionamento, daquele ensinamento. Você não tem que amar só os que te amam, porque isso qualquer pessoa faz. O que você tem que fazer é amar inclusive aqueles que não te amam, seus inimigos. Quanto mais um filho que porventura esteja fazendo alguma coisa que você não gosta. Então, assim, Jesus Cristo deu esse ensinamento, ele aprofundou tudo isso. Então é por isso que cai um pouco fora de sentido quando as pessoas falam assim, a Bíblia não é um livro moral, a Bíblia está fazendo isso. Isso não é a verdade, porque quando a gente olha a Bíblia, a gente não olha para exatamente a letra em si, porque a letra em si falam coisas que obviamente a gente sabe que não devem ser seguidas, mas o que a gente olha é para o ensinamento que Deus quer nos dar. E Jesus Cristo é um parâmetro muito forte para isso, né? O que a gente pode perceber, né? Então, assim, todos esses aspectos a respeito da moralidade do Velho Testamento podem ser endereçados, né? Inclusive nós vamos citar algumas referências aqui que você pode buscar, como por exemplo o livro Is God a Moral Monster? É um livro que foi escrito há pouco tempo atrás, acho que 1 ano, 2 anos, não sei, e que lida justamente com os aspectos morais do Velho Testamento, mas que assim, não se comparam, esse não é um aspecto desse vídeo, se for o caso a gente faz um outro vídeo a respeito disso, mas assim, não tem nada a ver com o que hoje a gente vive. O Senhor Jesus nos deu esse ensinamento, e ao contrário, os cristãos que seguiram a palavra de Jesus Cristo depois da vida dele, então o Novo Testamento, estabeleceram um padrão de moralidade muito superior a qualquer outro elemento histórico que já foi feito na humanidade. Sem dúvida nenhuma. Tanto que, assim, grandes nomes na sociedade, eles foram impulsionados pelo que está escrito na Bíblia, a lutar por igualdade social, igualdade racial, a discriminação contra as mulheres, a lutar contra todas essas coisas, porque percebiam que a Bíblia direcionava justamente para esse sentido. Então, assim, eu só estou fazendo esse vídeo aqui para que você possa saber que a Bíblia, na verdade, é um livro maravilhoso e que eleva o padrão da moralidade humana a níveis impensáveis. E, sem dúvida nenhuma, se alguém quiser ser chamado de discípulo de Jesus Cristo ou cristão, ele está se colocando numa posição de moralidade impensada. Não existe uma moralidade tão elevada, digamos assim, que seja descrita ao ser humano. Realmente é muito, muito superior àquilo que a gente pode encontrar em qualquer outro livro. Quanto mais um livro que foi escrito no primeiro século. Quanto mais um livro. Se a gente pegasse um livro hoje, seria difícil achar um livro que fala de uma moralidade tão alta quanto a Bíblia. Quanto mais um livro que foi escrito no primeiro século. Então, assim, eu queria, dessa forma, simplesmente te incentivar. Mas agora, só um outro ponto aqui, né? Seria impossível esgotar todos os argumentos que a gente teria,
que a gente poderia falar aqui a respeito da Bíblia, ou da sua moralidade, ou de como fazer isso, XYZ, aquilo, casamento, homossexualismo, enfim, seria impossível. Então a gente pode abordar depois, futuramente, pontos específicos e nós vamos. Mas agora eu te convido a ler, porque isso vai trazer mais clareza, né? A leitura da Bíblia traz mais clareza. E, como eu comentei, né, Jesus Cristo é um personagem singular na história. Te convido a ler, pelo menos, a sua biografia, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros pequenos, mas que conseguem demonstrar a singularidade desse personagem, que de fato mudou muito os aspectos, o entendimento daqueles que liam e buscam a palavra de Deus. E claro, para os cristãos, e aqui eu me coloco como um deles, é o Filho de Deus e representa a verdade em si, né? Então assim, eu queria deixar esse convite para você que ainda não leu os evangelhos, e não leu a Bíblia, na verdade. Eu te convido a ler a Bíblia toda, eu sei que é muito grande, mas que pelo menos seja um início, você possa começar a ler os evangelhos e se maravilhar, e se surpreender com a figura, assim, estupenda, fora do comum, impressionante, que é Jesus Cristo. Então, eu queria deixar esse ponto aqui. Se você gostou desse vídeo, gostaria de compartilhar, não hesite, compartilhe, dá um like, e se você tem uma crítica construtiva, alguma coisa que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos, também sinta-se à vontade para fazer, tá ok? Obrigado pela tua companhia e até a próxima. Um abraço, até mais.